Bom estar aqui com vocês mais um domingo de manhã para juntos podermos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Estudando um pouco mais, conhecendo a verdade cada dia mais e mais, cada domingo mais e mais. Você aqui jovem, como sempre, está de parabéns por acordar em pleno domingo às 10 da manhã, por não estar vendo nenhum jogo de futebol, nenhuma bobeira aí, mas estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, amém? Se tem um irmão teu aí que não acordou ainda, acorda ele lá, dá uma pausa no vídeo, corre lá, acorda ele para também estar aqui acompanhando nossa escola da palavra, amém? Vamos começar orando? Senhor Deus, Pai Santo, Pai Bendito, Senhor, te louvamos, ó Pai, engrandecemos o Teu nome por mais esta manhã de vida, mais um dia em que estamos de pé, em que o Senhor nos colocou de pé, mais uma noite que nós vencemos, estamos aqui, Senhor Deus, alegres pela Tua vida em nós, e queremos, Senhor Deus, nesta manhã te conhecer mais, queremos, Senhor Deus, aprender mais da Tua palavra, mais da Tua verdade, por isso te pedimos, Senhor Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem para nos falar. No nome de Jesus, amém. Beleza, galera? Então, gente, qual o tema da nossa aula de hoje? Seguindo aqui na nossa revistinha, né? Vivendo uma vida de qualidade. Evitando os caminhos da ruína. O nosso texto base está aqui em Provérbios 17, versículo 1, que diz: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Bom, gente, nessa lição de hoje, a gente vai falar muito sobre levar uma vida bem-sucedida. Ninguém quer trilhar um caminho que vai dar em coisas ruins. Ninguém quer trilhar um caminho que vai dar em ruína, que vai dar em fracasso. Todo mundo quer aquela vida, aquele caminho, né? Que no final você possa dizer: eu fui bem sucedido. Não só no final, né? Mas que ao longo de toda a sua caminhada você possa dizer: eu fui vitorioso, eu tive conquistas, tive vitórias, não fui uma pessoa arruinada, mas sou uma pessoa bem sucedida. E isso é algo especial na nossa vida jovem, né? Que jovem não quer ser bem sucedido? Que jovem, por exemplo, não quer ser uma pessoa livre, vitoriosa, né? Todo jovem quer isso, né? Quer poder ser aquela pessoa que alcançou o maior status possível, né? Pessoas tipo essas daqui, gente. Tá aí uma turma bem sucedida, né? Começando aqui, deixa eu ver se o mouse passa aqui. Esse carinha aqui, ele é o George Best. George Best. Um jogador que é irlandês, se eu não me engano, mas que fez a carreira dele jogando no futebol inglês. E para muitos ele é o maior jogador da história do futebol inglês, o futebol mais competitivo do mundo, né? Um cara que tem uma historiazinha, né? Que ele recebeu uma carta do Pelé falando que ele era o segundo melhor, ou então até o Pelé se denominando como o segundo melhor em relação ao George Best, um cara que jogou, que cantou jogando muita bola, né? Aqui um pouquinho abaixo a gente tem Fred Mercury, né? Segundo especialistas, né, de canto, dizem que ele era a voz mais potente, a voz mais incrível que esse mundo já viu, pelo alcance vocal que ele tinha, um cara que levantava multidões, se bobear o maior show em estádio já feito foi com esse cara aqui, né? Aqui a gente tem a Marilyn Monroe, quase que não sai isso daqui. Marilyn Monroe, atriz premiada, modelo, muito fotografada em diversas passarelas do mundo todo. Provavelmente o maior sex symbol, né, dos Estados Unidos, o maior símbolo de beleza dos Estados Unidos. E aqui o presidente Richard Nixon, um dos presidentes reeleitos, né, com um dos maiores índices de popularidade da história, ajudou a finalizar a Guerra do Vietnã, trazendo presos de volta, ajudou a abrir relações diplomáticas com a China, né? Um presidente famosaço lá nos Estados Unidos.
Todas essas pessoas, pessoas bem-sucedidas, que nem eu falei, cada um em sua área de atuação, logo falaremos desse cara aqui do meio, pessoas que por um tempo foram vistas como o auge, né, das suas carreiras, o auge do sucesso, pessoas que todos queriam seguir essas pessoas. O caminho que essas pessoas estavam trilhando, qualquer pessoa poderia falar, cara, eu quero seguir os passos dessa pessoa certinho. Porém, foram pessoas, gente, que não terminaram bem a sua caminhada, né? Infelizmente, a caminhada dessas pessoas terminou em ruína. O George Best foi um cara que gastou toda a fortuna dele com o George Best foi o cara que gastou toda a fortuna dele com bebida. Além de mulheres, né, traições no casamento. Só que a grande questão na vida dele, o grande problema na vida dele foi a bebida. Até que levou ele a falecer com problema nos órgãos, né, cirrose, em decorrência da bebida. Dizem que as últimas palavras dele foram, enquanto ele estava sendo fotografado, não sigam os meus passos, né? Algo do tipo assim. Ele deixou as pessoas fotografarem ele no leito de hospital em decorrência da bebida para mostrar para as pessoas, não vivam, não façam o que eu fiz. Fred Mercury morreu basicamente em decorrência da AIDS, né? Uma doença que acabou contraindo em razão de relacionamentos homossexuais, né? E esse cara, que era um fenômeno na música, um ídolo de tantas pessoas, morreu tão jovem em decorrência dessa doença decorrente de uma vida de depravação, né? De uma vida de imoralidade. Marilyn Monroe, o símbolo da beleza americana, morreu por uma overdose de drogas, né? Também tem toda uma polêmica na vida dela, se ela foi amante de um presidente, mas faleceu jovem também em decorrência das drogas. Presidente Nixon renunciou ao mandato dele às vésperas de um impeachment, renunciou para não ser impeachmentado, porque foi pego num caso de corrupção, no caso de Watergate, né? Ele estava vigiando ilegalmente escritório de opositores políticos, né? Em razão dessa atitude ilegal, ele provavelmente seria impeachmentado. Antes disso, ele preferiu renunciar, né? Eu também vi outros casos de homens famosos, né, políticos, juízes, até brasileiros, que foram pegos em casos semelhantes de corrupção, alguns até envolvendo quantias milionárias, né? Homens que a pessoa olhava, nossa, esse cara venceu na vida. Mas pessoas que terminaram presas, que terminaram a vida, assim, se não na prisão, com permissão para sair da prisão de tão debilitada que a pessoa já estava com a saúde, coisas desse tipo. Coisas que desse tipo que viveu esse cara aqui do meio, um cara bonitão, um cara fortão, um cara que era o sucesso do povo dele, um cara que tinha família crente, um cara que nasceu no povo de Deus, um cara que o Espírito Santo usou, mas que esse cara preferiu seguir os caminhos dele, preferiu levar as coisas do jeito dele, e a vida dele terminou como está nessa imagem, né? O cara empurrando as paredes de um templo, né? As colunas de um templo, o que levou aquele templo a cair, e esse cara morreu soterrado, né? Ou seja, uma vida que terminou em ruína. Essa imagem aqui remetendo a Sansão. É um jovem que a gente conhece no livro de Juízes, que tinha tudo que não falei para vocês para dar certo. Só que a vida dele terminou numa verdadeira ruína, né? Na ruína de um lugar onde ele estava algemado, onde ele estava ali com seus olhos já vazados, né? Ali totalmente
no mais fundo do poço possível, depois de uma vida que tinha tudo para terminar em sucesso, né? Mas Sansão, assim como essas várias personalidades que eu apresentei para vocês, não terminou com a vida em sucesso, né? Até teve ali alguns momentos que pareciam, nossa, essa pessoa venceu na vida. Porém, no final, gente, no final não terminou nada bem. E a gente precisa pensar, né? Mas então, como que eu faço para ter uma vida bem-sucedida? Onde eu posso encontrar, né, uma direção certa de como levar uma vida que não termine em ruínas? Bom, gente, a nossa direção para levar uma vida que no final vai terminar em sucesso de verdade, isso é sucesso de verdade, gente. Me senti agora aquele pessoal fazendo convite em vídeo antes do YouTube, em comercial do YouTube, né? Mas esse aqui é verdade, gente. Isso daqui termina em sucesso mesmo. Isso daqui é um lucro absurdo mesmo. Isso daqui é uma vitória que não tem preço de verdade, gente. Isso a gente só consegue, essa grande dica, né? Esse grande macete para a vitória, a gente só consegue na palavra de Deus. E hoje a gente vai ver aqui alguns princípios para a gente alcançar essa vida bem-sucedida conforme a palavra de Deus. Amém, gente? E qual é o primeiro princípio? Princípio da tranquilidade, gente. Para sermos bem-sucedidos, devemos buscar uma vida tranquila, uma vida cheia de paz, uma vida sem estresse, né? E nesse sentido, nós temos que evitar confusões, evitar brigas, evitar rixas, evitar descontamentos, né? Evitar atrito com pessoas. Independente de quem for a pessoa, gente, nós devemos evitar brigas para assim poder alcançar uma vida bem-sucedida. Provérbios 17, versículo 9, vai falar para a gente. Versículo 19 fala: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O que ama a contenda, ama o pecado. Sério isso, hein, gente? Então, arrumar contenda não é questão da sua personalidade, que é o seu jeitinho mais estourado, ou então é algo que acontece só às vezes com você. Gente, é pecado. E assim como o pecado acontece só às vezes, não quer dizer que é algo bom, que é algo aceitável na nossa vida. A gente tem que buscar se livrar disso. Então que a gente não fique arrumando contenda. O versículo 14 vai falar para a gente: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Ou seja, a contenda ela vai abrindo um probleminha, depois abre outro e outro, até que você está mergulhado em problemas e assim, com certeza, você não é uma pessoa bem-sucedida. Não é uma pessoa que está vendo sucesso ao seu redor, mas só mais e mais problemas decorrentes da contenda. Então que a gente não arrume, que a gente não deixe a nossa paz ser roubada em razão de briguinhas, nem em razão do dinheiro, não é mesmo, gente? Para o mundo, bem-sucedido é aquela pessoa ricona, aquela pessoa com a conta bancária cheia, mas a gente já leu em Provérbios 17:1 que tem casas onde há muita riqueza, casas onde não falta nada, onde sobra tudo, menos paz. Casas em que a conta bancária é sim cheia, mas a casa em si é cheia de rivalidade, onde pessoas não falam com pessoas, pessoas nutrem ressentimentos em relação aos pais, aos filhos, aos irmãos, ou seja, uma casa onde não há paz. Para o mundo, para as pessoas que olham ao redor, pode até ser uma casa bem-sucedida, com pessoas bem-sucedidas, pessoas abastadas, mas e para Deus? Será que para Deus toda aquela riqueza vale uma família destruída? Uma família sem laços, sem amor? Uma família com pessoas desviadas, afastadas de Cristo? Não vale a pena, gente, essa riqueza. E por favor, não interpretem mal. Não estou falando aqui para vocês buscarem uma vida longe de dinheiro, então eu quero viver longe do dinheiro, porque dinheiro então deve ser pecado. Longe disso, gente. A palavra de Deus ela
nos incentiva, inclusive em vários versículos do livro de Provérbios, a sermos pessoas trabalhadoras, pessoas não preguiçosas. Se Deus te honrar com riquezas, com essa conta bancária, né, mais cheinha, que você possa usar isso para abençoar vidas, usar isso para ajudar os necessitados. Então a riqueza ela não é um pecado, como a gente vem conversando nas nossas reuniões dos jovens de segunda-feira. A riqueza ela não é um pecado, mas que ela não seja algo que tire a sua paz, jovem. Você aí sonhando, não, eu quero ser muito rico, eu quero logo ser aprovado, para logo trabalhar, para logo receber dinheiro disso e daquilo. Não deixe esse materialismo do mundo, esse materialismo da nossa querida Brasília, não deixe isso tirar sua paz. Amém, meu irmão? Também, não perde sua paz, não se deixe estressar quando você receber conselhos, orientações, ou até quando você for corrigido. Para o mundo, né, uma pessoa bem-sucedida, ela dá a palavra final. Ninguém pode contradizer ela. Mas não é assim na palavra de Deus, gente. A palavra de Deus nós temos que ter um coração sábio, ouvidos sábios, para sermos exortados às vezes, para recebermos conselhos, orientações. Amém? São bênçãos na nossa vida, são sinais de obediência, provas de obediência em que nós temos que ser aprovados. Provérbios 18:19 fala pra gente que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ou seja, a pessoa ela não quer ouvir nada. É o bem-sucedido conforme o mundo. Ele não ouve ninguém contradizendo ele. Só ele que tem espaço para falar. Mas na palavra de Deus não é assim, gente. A palavra de Deus fala pra gente que nós temos que saber ouvir. Então, que nós possamos buscar essa vida cheia de paz, cheia de tranquilidade, para assim sermos bem-sucedidos com base na palavra de Deus. Amém, gente? Um segundo princípio, princípio da verdade. Para o mundo, né, a pessoa bem-sucedida, a pessoa de sucesso, é aquela pessoa que consegue enganar os outros, né? Você já deve ter visto algum filme assim, um filme exaltando aquele advogado que consegue enganar as pessoas, um filme exaltando aquele jogador de poker que consegue blefar muito bem, um filme exaltando, né, como nós temos aqui na imagem o nosso James Bond, aquela pessoa traiçoeira que consegue enganar os inimigos, que consegue enganar as mulheres, trazer donzelas e donzelas para a sua cama, porque ele é tão ardiloso, tão sedutor. Interessante, né, como a mídia lança esse padrão, esse perfil, como um perfil de sucesso, né? O cara enganador é um cara de sucesso. Mas na palavra de Deus, gente, não é assim. A Bíblia, ela é a verdade e ela nos chama a seguir, a andar a verdade. Por isso, nós temos que viver uma vida sem mentiras. Nesse mesmo capítulo 17 de Provérbios, fala pra gente no versículo 7. A um insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Ou seja, uma pessoa de destaque, de sucesso, como um príncipe, para essa pessoa não convém mentira. Essa pessoa ela não pode mentir. Assim também, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, conforme a palavra de Deus, no padrão maravilhoso da palavra de Deus, você não pode mentir. Além disso, você não pode ser uma pessoa que admite suborno. E aí você pode pensar, mas suborno é algo é história de político, de pessoa que tem muito dinheiro. Mas e o nosso jeitinho brasileiro, gente? Aquele jeitinho de dar sempre um miguezinho, de estar sempre buscando atalhos, né? Buscando caminhos mais fáceis, menos trabalhosos, menos custosos. A palavra de Deus ela não incentiva isso. Esse versículo 17 fala um pouquinho sobre essa questão do suborno. O versículo 23 fala pra gente: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Ou seja, o suborno, gente,
macula algo que deveria ser puro, ser verdadeiro, algo que deveria trazer melhoria na vida das pessoas, como a justiça. Mas o suborno, ele, ele torce essa coisa que deveria ser verdadeira, que é a justiça. Por isso tantas pessoas desacreditadas na justiça, por causa de algumas pessoas, algumas maçãs podres, mas que vão infestando tudo com essa prática mentirosa, com esta prática do suborno. Daí tantas pessoas desacreditadas nas nossas instituições públicas, nos nossos poderes públicos, muito por culpa dessa coisa que macula tudo, que é o suborno, né? Dessa infecção, que é o suborno. Além disso, gente, se nós andamos na verdade, nós não podemos viver uma vida de falsas aparências. E como isso é comum para nós jovens, não é mesmo? Queremos parecer algo que não somos. Queremos, queremos nos moldar a padrões que não é o nosso, que não é a nossa vida, que não são as nossas características. E a revista até fala pra gente de jovens que gastam fortunas, jovens que gastam até o cartão dos pais, ficam usando até o cartão dos pais para usar aquela roupa, para ter aquele celular, para conseguir naquela festinha um padrão de vida que não é o seu, que você não é essa pessoa, mas porque o mundo acha isso bonito, legal, você acaba querendo se encaixar naquilo. Mas é uma falsa aparência. Você não é essa pessoa. E você tem que saber, nós temos que saber que nós somos uma obra de Deus, planejados por Deus para ter essas características, esses elementos que nós temos agora. Então, se você é uma pessoa tranquila, você não precisa se preocupar em ser o festeiro que está sempre na balada, que nem o mundo quer fazer parecer que é legal, porque Deus te fez essa pessoa tranquila. Deus te fez com essas características, com estes dons, com estas habilidades, para te usar desta maneira. Claro, todos nós temos coisas a ser trabalhadas continuamente. Porém, não deixa também o mundo, o inimigo, subverter a tua identidade em Deus. E uma coisa que o inimigo quer te fazer acreditar, que é uma coisa falsa, que é uma falsa aparência, é que você é uma pessoa derrotada, pecadora, uma pessoa que precisa, para ter sucesso, se amoldar aos padrões do mundo. Você não é essa pessoa. Essa não é a sua identidade, meu irmão. A sua identidade, como diz em Romanos 8,16, é que você é filho de Deus. Então se reconheça como filho de Deus. Você não precisa se colocar, se encaixar em nenhum padrão do mundo, porque a sua identidade já está muito bem definida. E isso é uma verdade. A verdade da minha identidade, segundo a palavra de Deus, que é a verdade, é que eu sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, eu ando na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, gente? A verdade de Deus te liberta de qualquer falsa aparência, de qualquer mentira que te feriu, meu irmão, qualquer mentira que pessoas que deveriam ser exemplo para você não foram, que agiram falsamente, até mesmo dentro de igreja, mentiras que ferem o nosso coração, que ferem a nossa alma. Mas em cima da verdade, da palavra de Deus, que é algo irrefutável, você pode ser liberto de qualquer coisa que esteja te ferindo, meu irmão. Então busque a palavra de Deus, porque ela é a verdade que vai te libertar. Amém? Nosso terceiro princípio, gente, respeitabilidade. Para o mundo, né? O bem-sucedido é aquele cara que pisa em todo mundo. É o executivo de sucesso, gravatinha aqui, relógio carão. O meu foi R$ 15, tá até arrebentando, mas é bom que já é baratinho, já troca baratinho. Gravata então, sem nem fazer nós de gravata. Mas para o mundo, a pessoa respeitava essa pessoa. É o cara, o executivo que... O cara é tão bem sucedido que ele pode até tratar mal as outras pessoas. Todo mundo para ele
é subalterno, todo mundo para ele subordinado. Ele não precisa respeitar ninguém. Mas para o mundo, gente, se para o mundo é assim, na palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus nos chama a respeitar todo mundo sem distinções. Como nos diz o versículo 5 deste capítulo 17 de Provérbios: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Ou seja, gente, se você está desrespeitando uma pessoa, por exemplo, pobre, é como se você estivesse insultando, você está insultando o Criador daquela pessoa. E quem foi o Criador daquela pessoa? Quem é o Criador de todas as pessoas, seja pobre, rico, branco, negro, homem, mulher, criança ou idoso? Quem é o Criador de todos? Há um só Criador de todos. Você foi criado por Deus, meu irmão. Somos todos criaturas de Deus. Logo, não desrespeite ninguém. Você está falando que aquele criador daquela pessoa criou mal. Esse cara sabe nem criar gente direito. Esse criador não trabalha direito. E não é assim, gente. O Criador de todas as coisas é o nosso Deus perfeito. Amém? Respeite, meu querido, papai e mamãe. Respeite os mais velhos. Respeite os idosos. Honre os idosos. Amém? Eu lembro muito de... Seu nome é Eliú, o nome do jovem que aparece no final do livro de Jó. Se não me engano é Eliú. Aquele jovem que soube escutar os mais velhos, mesmo reconhecendo que, por certos momentos, eles falavam coisas que não eram devidas, mas foi um jovem que respeitou aqueles homens mais velhos, sabendo falar no momento certo. Amém? Então você também respeite as pessoas mais velhas, meu querido jovem. Você que tem menos de 24 anos, me respeite, porque eu sou mais velho que você. Estou aqui velhão, ó, pelo na cara já. Tudo desordenado, mas tem pelo na cara. Respeite os mais velhos, amém? Em especial, papai e mamãe, gente. Como isso é importante, como isso é o primeiro mandamento com promessa, não é mesmo? Prolonga os teus anos de vida, respeitar os teus pais, meu irmão. Que você não seja, como nos adverte aqui o versículo 21 de Provérbios 17, um filho que traz tristeza para os pais. Não seja esse filho, gente, porque desse filho Deus vai cobrar uma hora, gente. Seja um filho que alegra os teus pais, que honra os teus pais, porque isso só atrai bênção para a tua vida. Amém, meu irmão? Respeite quem te trata bem e respeite também quem te trata mal. Não é mesmo, gente? Na vida tem pessoas que podem não ir com a tua cara, mas você vai respeitar essas pessoas, reconhecendo, como já falamos, que são filhos de Deus, que são criaturas de Deus, são pessoas amadas, pessoas que Jesus quer salvar, pessoas que têm um potencial tremendo em Cristo, por isso você vai respeitar elas, vai fazer o bem a elas. Amém? O versículo 13 de Provérbios 17 nos fala: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Sério isso, hein, gente? Você respeitar mal as pessoas, ou seja, não respeitar as pessoas, atraindo coisa ruim para tua casa, atraindo ruína para tua casa. E em complemento a isso, né, o evangelho maravilhoso e desafiador, transformador de Jesus Cristo nos fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém, gente? Então respeite todo mundo, ore por todo mundo. Orar por amigo, se tu não ora por mim, meu amigo, você não é nem meu amigo direito, cara. Estava esperando mais de você. Ore pelos seus amigos e ore também pelos teus inimigos. Amém, gente? Temos que orar por todo mundo, respeitar todo mundo. E nesse relacionamento de respeito, né? O capítulo 17 também fala pra gente, no versículo 17, que surgem amigos que são como irmãos, né? Amigos que na angústia
se fazem como irmãos. Amém? Então que você possa cultivar esses irmãos através de um relacionamento de respeito. Amém? Bom, gente, que possamos, andar num caminho de fato de sucesso. Um caminho de fato que nos faça pessoas bem-sucedidas. Um caminho que não tenha só fases boas, Como tantas pessoas, nós demos aqui exemplos de famosos que tiveram fases boas, mas que terminaram em ruína. Que nós possamos buscar um caminho que não pareça bom, mas que termine em caminho de morte, Mas que nós possamos seguir no caminho, naquele que é o caminho, seguir em Jesus Cristo. Pois só em Jesus nós sabemos, com base na palavra de Deus, que o caminho vai terminar bom, que vai terminar em sucesso. Afinal, só há duas destinações finais, não é mesmo, gente? Só há dois destinos possíveis para todos os caminhos. O ditado popular diria que todos os caminhos levam a Roma. A verdade fala pra gente que todos os caminhos levam ou para o céu ou para o inferno, gente. E só em Jesus, que é o caminho, nós vamos para o céu. Só em um caminho nós terminamos bem-sucedidos. Nós terminamos em sucesso, não em ruína, não em desolação, não em condenação. O único caminho que leva para o sucesso é Jesus Cristo, gente. É uma vida, como nós falamos, cheia de paz, cheia de verdade, cheia de respeito, de amor pelo próximo. Só em Jesus, que é o caminho rico dessas coisas, nós terminaremos em sucesso, meu irmão. Amém? Então que você, meu irmão, minha irmã, possa buscar ser bem-sucedido. Você consegue ter uma vida de sucesso, de vitória. Como nós falamos aqui, eu não estou falando de riquezas, não estou falando de relacionamentos onde você é superior. O caminho de vitória e de sucesso, o caminho de vitória e de sucesso é Jesus Cristo. Amém, gente? Nele nós terminaremos bem, nele nós terminaremos sem perecer, mas alcançando a vida eterna. Amém? Se você não crê em Jesus, Jesus tem esse caminho de sucesso e de vitória para você. Amém, gente? Tudo isso e muito mais do que eu poderia, do que eu tenho sabedoria ou conhecimento para te falar. O que Jesus tem para você é muito mais satisfatório, é um sucesso muito maior. Amém? Vem trilhar esse caminho de sucesso com a gente. No nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Bendito, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Te agradecemos pois o Senhor é bom, ó Pai. Pois o Senhor, na Tua bondade, nos chama para não andarmos em caminhos de ruína, em caminhos de fracasso, em caminhos de morte. Mas o Senhor quer dirigir os nossos passos. O Senhor Deus quer dirigir, quer nos mostrar o caminho para uma vida de sucesso, ó Pai. De real sucesso. Então que possamos seguir nesse caminho de sucesso de verdade, ó Pai. Seguir nesse caminho de paz, nesse caminho, meu Deus, de verdade, nesse caminho de amor, de respeito pelo próximo. E o caminho que tem tudo isso, Pai, o caminho que nos dá o sucesso verdadeiro é Jesus Cristo. Só em Jesus a vitória, só em Jesus a vida, só em Jesus, meu Deus, Pai, a vida plena, meu Senhor. Então que possamos, Senhor Deus, andar, viver em Jesus em todos os nossos dias. Sem, ó Pai, seguir os padrões do mundo, sem querermos encaixar os padrões do mundo, mas, ó Pai, vivendo o que Cristo tem para nós. No nome de Jesus, amém. Beleza, meu irmão, minha irmã, fique na paz de Deus, um domingo abençoado aí para você. Logo mais nos vemos à igreja, amém? Pessoa de sucesso, vai para a casa de Deus, hein? Eu acho que vai. Eu acho que tem um versículo que fala disso. Deve ter. Aparece lá na igreja hoje, meu irmão. 7h30 nosso culto, amém? Vamos congregar, é bíblico, é a verdade, Deus nos chama para isso, para congregarmos, para celebrarmos juntos, em união ao Senhor, amém? Lá em Israel, o pessoal morava em outras tribos, tinha que ir a pé para o templo, para congregar. Você tem carro, meu irmão, mora pertinho,
Vamos para a igreja congregar também, celebrar o nosso Deus, aleluia. E semana que vem, mais uma Escola da Palavra, aqui 10 da manhã. Amanhã, segunda-feira, o nosso estudo da Palavra dos jovens, por videoconferência, né, no Google Meet. Estamos estudando o livro de Provérbios. Se você nunca entrou, meu irmão, entra lá com a gente no estudo. Pode ficar só ouvindo. Se quiser falar, pode falar também. É um espaço descontraído, bem legal. Então cola com a gente segunda-feira, 7h30, no grupo dos jovens, WhatsApp, amém? E também sábado, todos os sábados estamos tendo encontro dos jovens, às 6 horas. E onde vai ser o próximo encontro? Na igreja? Ao ar livre? Não sei. Você sabe? Também não sabe. Vai saber como. Participando do nosso grupo do WhatsApp, estando ligado no nosso Facebook, no nosso Instagram. Então, siga acompanhando aqui, gente. Isso é a Brasília. Amém? Domingo abençoado. Fiquem firmes na videira, firmes na rocha, firmes em Jesus Cristo.